Investigação do Ministério da Saúde aponta que a primeira morte por coronavírus no Brasil aconteceu em janeiro. 15 categorias da área de saúde, incluindo até veterinários, serão convocados para capacitação em caráter emergencial para trabalhar pelo SUS. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, o Brasil tem 7.910 casos confirmados de coronavírus e 299 mortes pela doença. Durante uma reunião com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que os estados foram abastecidos com equipamentos de proteção individual já para os próximos dias. Segundo o ministro, esforços já são feitos para garantir os materiais. Ele ainda disse que, se for preciso, aviões da Força Aérea Brasileira serão enviados à China, que é a maior produtora mundial desses produtos, para promover a logística internacional. Mandetta afirmou que 40 milhões de itens foram repassados aos estados e municípios, o que, segundo a pasta, será suficiente para 20 dias. E que o Ministério comprou mais de 200 milhões de itens para os próximos 2 meses. O famoso pico não chegou, nós estamos conseguindo trazê-lo. Algumas cidades nos guardam mais preocupação, como São Paulo, Rio de Janeiro, lá em cima Fortaleza e Brasília, são as 4 cidades onde a gente mais tem uma atenção muito pormenorizada. O Procurador-Geral da República anunciou o envio de recursos obtidos por meio de acordos de leniência para serem usados pelo sistema de saúde no combate à Covid-19. Estamos trabalhando no universo da estrita legalidade, nos acordos de leniência, nos acordos de colaboração, carregando os recursos que venham a ser arrecadados. Já assim o fizemos só no âmbito da PGR, em 2,5 bilhões. Fora, os estados estão todos trabalhando nesse sentido. E nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde publicou uma portaria convocando 15 categorias da área de saúde para capacitação em caráter emergencial para trabalhar pelo SUS. Foram chamados, além de médicos e enfermeiros, até veterinários. E olha só, o Ministério da Saúde informou que, depois de investigar os casos de pacientes internados com quadros respiratórios mais graves, descobriu que a primeira morte no Brasil pela Covid-19 foi no dia 23 de janeiro, mais de um mês antes do primeiro caso oficial divulgado. A vítima foi uma mulher de 75 anos que morava em Minas Gerais. Na época, 20 suspeitas de infecção eram investigadas. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o auxílio de R$ 600 a trabalhadores informais de baixa renda começará a ser pago na próxima semana. Essa lei foi publicada numa edição extra do Diário Oficial da União. Apesar de ter sido sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro na noite de ontem, o pagamento do auxílio de R$ 600 a trabalhadores sem carteira assinada de baixa renda ainda não entrou em vigor. Está todo vapor. Vai, semana que vem começa a pagar. Eu assinei ontem, estava dispensando outra medida provisória, porque não adianta dar um cheque sem fundo. É verdade. Tem que ter o crédito também. A burocracia é enorme. Uma canetada minha errada é crime de responsabilidade. Dá para vocês entenderem? Vocês querem que eu cave minha própria sepultura? Vocês querem que eu cave minha própria sepultura? Não vou dar esse prazer para vocês. Antes de dar a explicação, Jair Bolsonaro ouviu um apelo emocionado. Uma mulher que se identificou como professora particular pediu que o presidente reabrisse o comércio. Ela disse não querer ser ajudada pelo governo durante a pandemia do coronavírus, mas sim ter o direito de trabalhar. Vim aqui pedir para o senhor, como mãe, preciso voltar a trabalhar, entendeu? Não tem condições da gente viver nessa situação. Não tenho, vai faltar coisa para os meus filhos dentro da minha casa. Eu não quero dinheiro do governo, eu quero trabalho, eu quero voltar à minha vida normal. Não precisamos sair, nós queremos trabalhar. Que a nossa vida, isso é para vagabundo. É difícil para o senhor porque só tem gente para derrubar, mas o senhor tem um povo. E eu faço parte dele. Estamos com o senhor, eu peço para o senhor, pelos meus filhos, por toda a nação, por esses que não podem estar aqui nesse momento, eu peço por todos. Pode ter certeza que você fala por milhões de pessoas. O presidente também explicou o motivo de ter vetado a ampliação do acesso ao benefício de prestação continuada. O BPC é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Segundo Jair Bolsonaro, a medida desrespeitava a lei de responsabilidade fiscal ao não apontar as fontes de recursos que seriam utilizadas para sustentar o gasto. Que diz
a lei que tem que ter uma origem para pagar aquele recurso, para pagar aquele benefício. Qual a fonte? O Congresso não apresentou a fonte. No BPC, o projeto, leia o artigo 62 da Constituição, tá certo? O parlamentar quiser dar um benefício para alguém, tem que dizer de onde vai tirar aquele recurso. O Estado de São Paulo anunciou uma nova linha de crédito para os pequenos e microempreendedores. O valor será de R$ 150 milhões. Além disso, os prazos para pagamentos de empréstimos foram prorrogados. São medidas de ordem econômica para apoiar microempreendedores em todos os setores da nossa economia: serviços, comércio, indústria, tecnologia, educação e todos os outros que estão dentro desse patamar de microempresas. João Dória também participou da reunião com governadores do Sul e Sudeste e disse que foi feita uma carta ao presidente Jair Bolsonaro com uma série de pedidos, como a suspensão dos pagamentos da dívida dos estados com a União por 12 meses. Já o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, anunciou a distribuição de vale alimentação a 273 mil crianças que perderam acesso à merenda escolar com a suspensão das aulas. O estado de São Paulo já registrou 188 mortes e 3.506 casos de coronavírus. Já o Rio de Janeiro tem 992 casos confirmados da doença. 41 pessoas morreram no estado. O governador Wilson Witzel criticou a demora do governo federal para enviar respiradores e testes rápidos. Falou ainda que as regiões Sul e Sudeste precisam de um auxílio imediato de cerca de 50 bilhões de reais. E se não tivermos um avanço nessas propostas, para fazer prevalecer o Pacto Federativo e a responsabilidade da União, nos termos do artigo 46 da Constituição Federal, vamos ingressar no Supremo Tribunal e aí cabe ao Supremo mediar esse conflito e tomar as medidas impositivas que o Judiciário tão somente o Judiciário pode tomar. 560 policiais militares e civis, técnicos científicos e bombeiros estão afastados das funções por suspeita de Covid-19 em São Paulo. Essa informação é da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Na capital paulista, 120 dos 6 mil guardas civis metropolitanos estão isolados e 2 já tiveram infecção comprovada. A Secretaria afirma ainda que fornece todos os equipamentos de segurança necessários para todo o efetivo, como as máscaras e as luvas. 10 grandes montadoras brasileiras de veículos se uniram para recuperar quase 4 mil respiradores mecânicos que estão parados por falta de manutenção. A maior parte é da rede pública de saúde. Os aparelhos são essenciais no tratamento de infectados com dificuldade respiratória nos casos mais graves de Covid-19. O trabalho é feito em parceria com o Senai. Técnicos e professores do serviço já estão recuperando 16 respiradores com a ajuda de profissionais da saúde. O grupo vai ainda treinar os funcionários das empresas para fazer o conserto dos equipamentos. Começou a valer a medida provisória que permite a redução da jornada de trabalho e de salários, além da suspensão de contratos de funcionários. O governo estima que 24 milhões de trabalhadores terão os ganhos reduzidos. O chamado Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda prevê que a União pague parte da remuneração dos trabalhadores afetados. A diminuição da jornada e do salário pode ser de até 70% e durar até 3 meses. Os benefícios, como vale-refeição, devem ser mantidos. Apesar de já estar valendo, essa medida ainda precisa ser aprovada pelo Congresso no prazo de 16 dias. O lateral direito do Palmeiras, Marcos Rocha, entrou na campanha da torcida do Verdão e fez uma doação de mais de 100 cestas básicas. Até agora foram arrecadadas 25 toneladas de alimentos. Marcel, lenda do basquete, está na linha de frente no combate à Covid-19 também. Campeão pan-americano de 87 com a seleção brasileira, o ex-jogador e médico publicou em suas redes sociais uma foto no hospital em Jundiaí, interior de São Paulo, onde atende os pacientes.